Bom dia, galera! Esse é o terceiro vídeo de uma série que se propõe a comparar uma bicicleta dos anos 80, 90 com uma bicicleta, uma mountain bike de 2018. Caso você não tenha assistido nenhum desses vídeos, esse vídeo pode ter alguma informação relevante, mas eu recomendo que vocês assistam os dois primeiros vídeos. Vamos lá! Como vocês acompanharam na história, qual que era a essência da comparação, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes? Eu teria que me propor a fazer uma competição com uma bike dos anos 80, 90. Eu estou bem treinado, é uma competição que geralmente eu participo. O público médio, os competidores na média que estariam presentes, são competidores que eu já competi contra. Então, tem um cenário muito estável. A única diferença seria a bicicleta. Só que isso é o aspecto mais superficial, o mais simples de ser analisado. Só que quando a gente fala em competição, o aspecto psicológico tem uma influência gigantesca. O grande desafio não foi fazer a prova em 2018 com uma bike de 1990. O grande desafio é como estar na linha de largada com a cabeça de que esse é meu equipamento e eu vou fazer o melhor. Esse foi o grande desafio. Antes de falar sobre o grande desafio, as pessoas estão curiosas em saber as diferenças técnicas no papel, os números. Então vamos lá, essa aqui é uma Trek Top Fuel 2018, 2017, essa daqui é uma Clark Kent, que é uma, eu não conheço essa marca, eu ganhei essa bicicleta, é uma bicicleta de titânio, feita sob medida para o dono que eu não conheço, para o ex-dono, mas parece ser o meu tamanho, ok? Então, titânio, carbono, 2017, 1990. Roda. Aro 26, câmara de ar. Aro 29, tubeless, roda de carbono. Suspensão, full suspension, cross country. Suspensão, Manitou hardtail. Então a gente tem uma full suspension, aro 29, contra uma hardtail com suspensão dianteira que não funciona, aro 26. Grupo dessa bicicleta, grupo XT, 3 por 8 velocidades, as três coroas, 22, 32, 42, o cassete, 11, 28, da minha bike, uma coroa, 32, por um cassete, 11, 46. Algumas medidas interessantes. Largura do guidão, dessa bicicleta aqui, guidão 54 centímetros. Quando comparado com a Top Fuel, é 70 centímetros, 16 centímetros mais largo o guidão da Top Fuel. A distância entre o eixo dianteiro e traseiro dessa bicicleta, 108 centímetros. Da Top Fuel, 111 centímetros. Roda, 26, 29. Do eixo traseiro até o movimento central, 43 centímetros, impressionantemente 43 centímetros e meio, uma diferença de apenas meio centímetro. Então hoje em dia os caras conseguem colocar uma roda que é 3 polegadas maior, trazer mais próximo do movimento central e manter a mesma distância do eixo traseiro para o movimento central. Isso é realmente um trabalho de engenharia bem complicado, do eixo do movimento central ao chão. 30 centímetros e meio da Clark Kent e 34 centímetros e meio da Top Fuel. Já vou falar sobre isso na minha experiência pedalando com a bicicleta. Peso, 10,5 kg. Cara, era uma bike muito leve e ainda é uma bike com peso bem respeitável. Trek Full Suspension, 11 kg 150, uma diferença de 650 gramas entre uma e outra. Bom, vamos lá. Quais foram as minhas perspectivas em relação ao comportamento da bicicleta? Quais eram as minhas principais dúvidas? Minha principal dúvida:
curva, né? Aqui as curvas geralmente elas são mais rápidas dos circuitos, mas elas têm uma areia solta, você perde a frente toda hora, então a minha preocupação era o que eu faço com essa bicicleta. Para minha surpresa, assim que eu encontrei a pressão ideal da bicicleta, eu comecei, para minha lembrança, aro 26 eu usava 35, alguma coisa. Mas no final das contas eu fui murchando, eu devo ter feito com 28, 29, 30 na frente e 30, 31 atrás. Então isso me deu uma confiança, eu conseguia sentir a bicicleta mais grudada no chão, eu fiquei surpreso com a qualidade das curvas da bicicleta. Fiquei surpreso também com a facilidade, isso foi uma coisa que eu me lembrei muito da época quando eu competia com essas bicicletas, como é gostoso, como você flui nos dropzinhos, quando você tem que pular, fazer, se você tem double, ou se você tem que pular alguma coisa, pequenos saltos, é extremamente fácil conduzir essa bicicleta. Eu não sou do downhill, minha experiência com o downhill é minúscula, mas dá para entender hoje por que o pessoal do downhill demorou tanto tempo para começar a aceitar outras rodas além da 26, porque realmente é uma sensação de controle que é muito gostosa. Nas subidas, aqui não tem montanhas, mas tem pequenos drops explosivos. Impressionante a dificuldade de conseguir colocar essa bicicleta para cima desses drops, era difícil. Outra dificuldade, quando você tem um terreno meio como se fosse uma costela, né? Você tem várias irregularidades mais ou menos parecidas numa sequência. A bicicleta começa a pular que nem um cabrito, é difícil segurar a bicicleta. A aceleração dela, ela acelera fácil, mas é difícil manter a bicicleta andando rápido. Em relação a essa distância do movimento central para o chão, em vários momentos eu bati o pé de vela ou o pedal no chão, quando eu estava passando por algum dropzinho, pedalando, né? Pá, e batia. Demorou um tempo para eu relembrar desse time e não bater tantas vezes o pé no chão. Não estou falando de fazer curva, não. Pedalando mesmo, passando pelo terreno, daí você pedala, como o movimento central é mais baixo, o pedal batia. Mas isso tudo dentro de uma prova, dentro de 3 voltas, 30 km, eu consegui me ajustar muito bem em relação a isso. Eu sofri muito, principalmente a partir da metade da prova para frente, lombar, a minha musculatura estava exausta de controlar um pouco a bicicleta e eu vou falar sobre isso, sobre o contexto geral. Mas tecnicamente eu acho que é isso. É uma bicicleta que eu fiquei surpreso com a curva, fiquei surpreso o quanto é difícil levar ela para cima nos momentos mais explosivos. Em compensação, eu lembrei que é uma delícia andar com essas bicicletas com um diâmetro de roda menor para você brincar de fazer pequenos saltos. Vamos lá, em relação à performance, que é o que interessa. O grande desafio, eu tinha que me conscientizar de que esse era meu equipamento. Então, quando eu fui dormir, eu comecei a pensar, eu falei assim, ok, eu vou fazer o meu melhor, eu vou competir, eu não quero que as pessoas olhem pra mim e achem que, fazendo pedal vintage, cara, passa aí, ou me deixa passar porque você tá brincando. Não, não tô brincando, eu vou competir, eu vou brigar pela minha posição. E foi isso que eu fiz. O meu resultado reflete o meu melhor. A grande dificuldade é ter certeza que isso era verdadeiro pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu tinha certeza que eu queria competir, ali meio que no momento da largada, em vez de procurar uma posição mais à frente, como geralmente eu faço, porque eu quero ter uma boa largada, eu fiquei mais conservador e falei assim, não, deixa o pessoal ir ali na frente, não sei o quê. E fiquei meio que ali com umas pessoas na minha frente, eu falei, não, calma aí, eu tô competindo. Daí eu comecei a me enfiar ali, entendeu? Porque no meu subconsciente tinha alguma coisa, cuidado para não atrapalhar ninguém, porque a sua bicicleta não vai conseguir entregar. Eu falei, não, minha bicicleta vai conseguir entregar. E eu fui ali para frente. Então, no momento da largada, eu tinha certeza absoluta que esse era o meu equipamento e eu tinha que fazer o melhor com ele. Durante a competição, é engraçado, eu fiquei tão envolvido com a ideia
que eu não conseguia imaginar se eu tivesse com a outra. Não tinha o C, tinha essa bicicleta. E esse mecanismo de preparação, ele é tão louco que eu comecei a pensar o que eu deveria fazer para melhorar, quais seriam os tipos de treino que eu deveria fazer para melhorar a minha performance com essa bicicleta. Só quando eu acabei a competição que eu lembrei que eu não iria fazer outra competição com essa bicicleta, ou pelo menos eu imagino que não, né? Mas o que é o resumo dessa história? Como vocês perceberam, eu não consigo pontuar, colocar as informações nas devidas caixinhas. Por quê? Eu acredito que pelo histórico esportivo, pelo histórico das minhas competições, dentro dessa competição, existia uma chance de pódio muito grande. Eu terminei em 22º. Agora, várias considerações. Eu nunca andei com a bicicleta, a não ser 20, 30 anos atrás. Eu peguei a bicicleta na noite anterior à prova. Calibragem do pneu, regulagem, preparação mental, musculatura específica, a forma como solicita o músculo, a forma como você anda com hardtail, a forma como você anda com full suspension. Eu teria o resultado melhor? Não existe o eu teria. Eu não teria nada. Esse foi o meu resultado. Agora, ficou aquele martelinho perguntando aqui, entendeu? Falei assim, ok, o quanto interessante seria voltar a treinar com essa bicicleta, fazer uma outra competição mais adaptado para ver se o resultado era melhor. Eu faria isso? Não. Não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo foi cumprido, foi fazer o que eu fiz. Existe uma diferença substancial entre os equipamentos de hoje e os equipamentos da década de 90? É claro, isso daqui é muito melhor do que isso daqui. Agora é só a mensagem final, existem várias pessoas que talvez elas não tenham o equipamento que elas gostariam, e eu comentei sobre isso no outro vídeo, e eu acho isso muito frágil. Quando você começa a culpar o equipamento, você começa a ficar numa situação super frágil. Porque daí você está fugindo do processo que eu fiz. E não que o que eu fiz é o ideal, mas acho que do ponto de vista psicológico, é importante você quando você for dormir, na noite anterior à competição, você tem que ter certeza que o que você tem, o que você está na sua mão, é o melhor que você tem. E você tem que tirar o melhor disso. Ponto. Não importa se é a mais simples que existe, não importa se é a melhor que existe. Porque algo que definitivamente faria com que a minha performance fosse pior do que foi, é se no meio da competição eu começasse, não, eu só tô brincando, eu nunca andei com a bicicleta, é aro 26, a suspensão não funciona. Em vez de ter terminado na 22ª colocação, eu não teria completado. E eu fingiria pra mim mesmo que tudo bem. Daí eu colocaria no post no Instagram, legalzinho, pedalzinho vintage. Pra quem gosta de passear, ok, mas eu estou falando, esse vídeo é do aspecto competitivo. Não importa qual é o equipamento que você tenha. Na noite anterior à competição, vai dormindo tendo certeza que aquele é o seu equipamento e tire o melhor dele. Foi muito bacana. E o mais bacana dessa história toda foi o envolvimento de vocês. Eu acho que todo mundo entendeu qual que era a ideia. Não era brincar de fazer pedal com uma bike antiga, era competir em 2018 com uma trilha feita para as bicicletas de 2018, com uma bicicleta dos anos 90. Foi isso. Se em algum momento eu tiver opiniões mais claras na minha cabeça sobre o que foi essa experiência, eu vou compartilhar com vocês, mas por enquanto eu tô bem confuso e bem surpreso. Foi super legal, super legal. E a competição foi casca, eu saí de lá moído. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Vamos para a próxima. Qual será a próxima experiência? Sugestões, eu abraço e compartilho com vocês. Próximo desafio, Samuca, coloca lá.